Olá, aluno. Eu sou Marcelo De Pieri e serei o professor da disciplina de Economia Política. Iremos iniciar com a unidade 1. Primeiramente, é importante reconhecer e conhecer o objetivo da disciplina, que é compreender como a economia política pode nos ajudar a entender o mundo contemporâneo, como se desenvolve e funciona o modo de produção capitalista. A partir desses objetivos, os pilares teóricos da disciplina serão dois. O primeiro, a teoria marxiana, aquela que diz respeito ao que o Marx escreveu, isso está consubstanciado na obra O Capital, e também algumas teorias sobre o imperialismo. Então essas são as duas bases teóricas para compreender a disciplina de economia política. Mas antes de entrar no que o Marx apresentou para o mundo em relação aos avanços sobre economia política, iremos olhar com um pouco mais de atenção dois autores anteriores que compõem a chamada economia política clássica inglesa. O primeiro é o Adam Smith e o segundo é Davi Ricardo. Então vamos começar com alguns apontamentos sobre Adam Smith. O Adam Smith, ele era um filósofo moral, e a primeira obra que ele escreveu foi a Teoria dos Sentimentos Morais, em 1759. Ali, nessa obra, ele já dá a base para os seus escritos sobre economia. E uma dessas bases é que ele vai dizer que a principal base moral do indivíduo é a simpatia. Mas essa simpatia que ele coloca tem relação com um objetivo de interesse próprio. Então, ou seja, até quando o indivíduo é simpático, ele está sendo egoísta, procurando o seu autointeresse. Na Riqueza das Nações, uma obra de 1776, o Adam Smith ele supera essa ideia e vai dizer que o princípio principal do ser humano é o altruísmo. Então o altruísmo ele é o dominante entre os seres humanos. Porém, ele vai fazer um contraponto de que há uma esfera na sociedade que ainda é regida principalmente pelo egoísmo. E ele vai dizer que essa é a economia. É a partir dessa base, por exemplo, que ele vai formular a ideia da mão invisível do mercado, em que essa mão invisível, ele vai dizer que os agentes econômicos, eles não fazem as coisas pelo altruísmo, ou seja, há uma passagem da sua obra que ela é muito ilustrativa sobre isso. Ele vai dizer que o padeiro não faz pão por seu altruísmo, ou que o açougueiro vende carne também pelo seu altruísmo, mas sim pelo autointeresse. E para o Smith, essas leis econômicas, elas vão apresentar uma regularidade natural na economia. Então, ou seja, independentemente do corpo político, do Estado. E essa naturalidade que o Adam Smith ele vai colocar, ela tem um sentido prático nos fenômenos econômicos. E o Marx vai olhar essa visão e essa leitura de maneira crítica. Ele vai colocar que, inclusive, chamar a economia política clássica também de economia política burguesa, de que toda a teoria e toda a ciência tem um interesse político e tem uma visão de mundo
por trás, né? Ou seja, nenhuma ciência tem uma neutralidade ou é pura, né? O Adam Smith, por outro lado, apesar de ver essa ideia da neutralidade, né, e do desenvolvimento econômico do mercado como sendo neutro, ele avança em pontos importantes no debate da economia política. O primeiro dele é que assume a existência de classes sociais. E essa inventividade analítica que o Adam Smith colocou, né, da existência de classes sociais, será um ponto pacífico em torno da economia política para os autores posteriores. Aqui, por exemplo, para o Davi Ricardo e para Marx também. Inclusive, se a gente ler, acompanhar aqui uma passagem da Riqueza das Nações, o governo civil, na medida em que é instituído para garantir a propriedade, de fato o é para a defesa dos ricos contra os pobres, ou daqueles que têm alguma propriedade contra os que não possuem propriedade alguma. Essa é uma passagem do Adam Smith, o autor, inclusive, da teoria liberal. Se alguns lessem essa passagem dissituada, poderiam achar, inclusive, que seria do Marx. Mas não, esse avanço já foi feito pelo Adam Smith, a divisão das classes sociais. Outro ponto que muito importante para a economia política que o Adam Smith ele vai colocar é a distribuição, é a teoria da distribuição do Adam Smith. E o que ele vai dizer? A partir daquele recorte sobre as classes sociais, que são os capitalistas, trabalhadores e proprietários de terra, há critérios que diferenciam essas classes. E esses critérios são dados tanto pelos recursos produtivos que essas classes sociais possuem, e também pelo tipo de rendimento que oferem. No caso dos capitalistas, os recursos produtivos que eles possuem são o capital, principalmente. Os trabalhadores é o trabalho e os proprietários é a terra. E o rendimento que oferem também se diferenciam. Os capitalistas, o lucro. Os trabalhadores, salário, e os proprietários, a renda. E a partir dessa divisão, o Adam Smith vai colocar alguns pontos e chegar a conclusões parciais e conclusões gerais. Dos proprietários de terra, eles não possuem capital produtivo e não se interessam por crescimento. Ou seja, a propensão a poupar deles é igual a zero. O Adam Smith vai chegar numa conclusão parcial que eles não vão contribuir para o crescimento da riqueza da nação. Já os trabalhadores, eles possuem o seu trabalho. Essa competição entre os trabalhadores leva a que os salários dos trabalhadores tenham uma tendência para o nível de subsistência. Ou seja, também não tem uma propensão para poupar, ou seja, não contribuem para a riqueza das nações. Já os capitalistas, que possuem o capital produtivo e vão buscar sua ampliação, os capitalistas vão ter essa propensão a poupar. Então, a conclusão parcial é que eles contribuem, sim, para a riqueza das nações. A conclusão geral desse raciocínio do Adam Smith é que os capitalistas, os interesses dos capitalistas, eles se coincidem com os interesses gerais das nações. Essa é a conclusão geral para a teoria da distribuição do Adam Smith. Um outro ponto que
foi motivo de muita discussão dentro da economia política é a teoria do valor apresentada por Adam Smith. Nessa teoria, e nesse ponto, o Adam Smith não chega a deixar tão claro em sua obra o que ele entende de fato pela teoria do valor. Ou seja, nos primeiros 3 capítulos da obra, ele vai dizer que a riqueza ela é concebida como um conjunto maior ou menor de bens materiais úteis que são produto do trabalho humano. Aqui sim está ligada a uma teoria do valor-trabalho. Já em outros capítulos mais à frente, o Adam Smith vai ter uma visão muito mais ligada ao fundo psicológico, ou seja, olhar o trabalho de acordo como se fosse algo duro, algo que o ser humano seria algo particular na época capitalista. A riqueza vai receber outra distinção, uma riqueza social ou individual. Tá? Então, o Adam Smith deixa ali algumas dúvidas em relação a esse ponto específico. Então, aquela que será apropriada pela economia política clássica e inclusive problematizada por Marx, vai dar ênfase muito mais ao argumento na produção dos valores das mercadorias, na quantidade de trabalho. Ou seja, o Davi Ricardo e o Marx vão partir da ideia da teoria do valor-trabalho, aquela que ele trabalha só nos primeiros capítulos. A segunda parte da teoria do valor, apresentada por Adam Smith, vai ser apropriada para autores posteriores a Marx, aqueles que formam a chamada teoria neoclássica. Essa outra linha, o destaque será dado à dificuldade do trabalho, ou seja, o incômodo que a pessoa pode poupar a si mesma e pode impor aos outros. Então, em comentários de 2 autores importantes, eles vão dizer o seguinte, que a teoria do valor, vista como uma teoria subsidiária à teorização sobre preços, necessita fundamentos microeconômicos, pois ela centra sua análise nas escolhas individuais. Isso significa que tanto a teoria da distribuição da riqueza como a teoria do valor são subjetivas, a partir dessa segunda visão sobre a teoria do valor de Adam Smith. Apesar de termos em Smith o ápice da sistematização científica para um conjunto de questões colocadas pela economia pré-clássica, há nele algumas contradições e incongruências. As primeiras delas tendo sido difundidas e reconhecidas amplamente com a obra de Davi Ricardo. Ou seja, o Adam Smith avançou em pontos importantes dentro da economia política, como a divisão das classes sociais e a teoria da distribuição. Na teoria do valor, ele apresenta 2 visões distintas na mesma obra que foram alvos de discussões. Uma delas utilizadas nas obras de Ricardo e Marx como base, com aprofundamento também, e outra na teoria neoclássica. No próximo slide, vamos para uma questão de interatividade para guardar os conceitos apresentados até aqui. Sobre a explicação de Adam Smith sobre o progresso econômico, pode-se afirmar: letra A, deriva da ação dos proprietários de terra. Letra B, deriva da ação dos trabalhadores. Letra C, deriva da ação tanto de proprietários de terra e capitalistas. Letra D, deriva da ação dos capitalistas. E letra E, deriva da ação de todas as classes sociais. Voltamos já com a resposta.